Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é o informativo 11.175 do Supremo Tribunal Federal, que saiu agora dia 8 de maio de 2025. Nossa missão, como sempre, né, é descomplicar essas decisões do STF, trazer o essencial de forma direta, pensando em quem está aí na batalha dos estudos, dos concursos. Ok, vamos lá então. Começando pelo plenário. A ADPF 1066, de Minas Gerais. Imagina assim, um município cria um PERT, um programa para regularizar imposto, sabe? E para incentivar o pessoal a aderir, ele isenta o contribuinte de pagar honorários de sucumbência se ele desistir de alguma ação na justiça sobre aquilo. Parece bom, né? Para resolver logo a pendência. Parece prático, mas o STF disse que não pode, é inconstitucional. O ponto central aqui, olha, é a competência para legislar. Quem define regra de direito processual, e honorários entram nisso, né, é a União. Tá lá no artigo 22, inciso I da Constituição. Então, o município de Patinga, quando isentou esses honorários, ele meio que invadiu a área da União, entende? Entendi. E o curioso é que mesmo a grana indo para os procuradores do próprio município, a regra sobre honorários, a natureza dela, é processual federal. O STF até já tinha um entendimento parecido, sabe, na ADI 7.341. É um caso clássico dessa briga de competência. Claríssimo. Um detalhe bem importante sobre como o nosso sistema federativo funciona. Mas e quem já tinha aderido ao programa lá atrás? Perdeu o benefício? Boa pergunta. Não, o STF modulou os efeitos, a decisão foi unânime e com efeitos prospectivos, ou seja, só vale daqui para frente, depois da publicação da decisão. Os acordos que já foram feitos, homologados antes disso, esses estão mantidos, para garantir a segurança jurídica, claro. Ah, bom. Faz sentido, né? Para proteger quem agiu do boa-fé com a lei que existia. Agora, mudando um pouco o foco. Direito tributário. Tem um recurso extraordinário, o RE 1.506.320, lá do Rio de Janeiro, e com repercussão geral o tema 1.386. Esse trata daquele fundo orçamentário temporário, o FOT, e a exigência de depositar uma parte dos benefícios fiscais de ICMS. Isso aqui, sempre gera discussão, né? Principalmente para quem estuda tributário. Com certeza. E o STF, ele reafirmou que essa exigência é constitucional, sim. Manteve a linha do que já tinha decidido na ADI 5.635. Basicamente por dois motivos. Primeiro, consideraram o FOT um fundo atípico. Como ele não tem uma destinação super específica na lei, ele escaparia daquela proibição de vincular receita de imposto a fundo, sabe? Aquela do artigo 167, inciso IV. Ah, entendi a lógica do atípico. Exato. E segundo, o STF entendeu que isso não mexe com a não cumulatividade do ICMS, aquela regra de poder abater o imposto pago antes. Tá, mas e a situação daquelas empresas que tinham um benefício fiscal, tipo concedido por um prazo certo, com condições específicas? A pessoa tinha uma garantia, né? Aí veio o FOT e exige um depósito. Não seria uma quebra de, sei lá, direito adquirido? Opa, esse é o pulo do gato para concurso, presta atenção nisso. O STF, na tese do tema 1386, disse o seguinte: para saber se essa exigência fere direito adquirido nesses casos específicos, benefício com prazo certo, com condição, precisaria olhar a lei estadual que deu o benefício, olhar os fatos de cada caso. Ah, então não é uma questão puramente constitucional. Exatamente, seria uma análise infraconstitucional, que está abaixo da Constituição, e fática, que depende de prova, de analisar a situação concreta. E recurso extraordinário, bom, não serve para isso, né? Ele é para discutir a Constituição. Entendi. Então, a tese 1386 ficou assim, resumindo. É constitucional exigir o depósito para o FOT. E 2. A briga sobre se isso fere direito adquirido em benefício com prazo certo e condição, essa discussão é infraconstitucional e fática. Não cabe no RE. Foco total nessa distinção. Sim, sim. Rapidinho, 2 destaques importantes de lá. Primeiro, a ADI 7.662 TPI-REF, de São Paulo. O STF referendou uma decisão que já tinha sido dada, sabe? E essa decisão cassou uma liminar lá do TJ de São Paulo. Essa liminar tinha suspendido a lei paulista que criou o programa das escolas cívico-militares. Mas atenção,
O STF só confirmou que a liminar devia cair. Ele ainda não julgou o mérito se a lei das escolas é constitucional ou não, tá? A discussão principal ainda vem. Certo, só um capítulo da história por enquanto. Exato. E o segundo ponto, a ADI 5.689 e a ADPF 1079, as duas de Roraima. Elas questionam uma lei de lá, a Lei 1157 de 2016, que fala de custas judiciais e emolumentos. O ponto polêmico é cobrar 4% do valor da causa para poder entrar com recurso especial, extraordinário ou ordinário lá nos tribunais superiores, no STJ e STF, que são da União. De novo a questão da competência, né? Pois é. De novo a pergunta. Um Estado pode definir custas para recursos que vão ser julgados lá em Brasília por órgãos federais? Isso não seria invadir a competência da União para organizar o próprio judiciário dela? A discussão tá aí. Nossa, bastante coisa densa nesse informativo. Mas dá para perceber um fio condutor, né? Essa divisão de quem pode legislar sobre o quê, a tal repartição de competências, parece que está sempre voltando para o colo do STF. Precisamente. Fica muito nítido como esse tema é central, né? Afeta desde honorário de advogado em município, passa por fundo estadual e chega até nas custas para recorrer aos tribunais superiores. E também aquela diferença crucial entre o que é matéria constitucional e o que é infraconstitucional ou fático, como a gente viu no caso do Fótina do Rio. Isso é fundamental, né? É um filtro para a atuação do Supremo e um ponto crítico para quem advoga ou estuda para concurso. Com certeza. Isso tudo levanta uma questão importante, né, para a gente pensar. Até onde vai a autonomia dos estados e municípios para criarem suas próprias soluções, sejam fiscais, administrativas, sem acabar trombando com as competências que a Constituição guardou para a União? Parece que esse cabo de guerra federativo não acaba nunca na pauta do Supremo. Excelente ponto para a gente refletir depois. Bom, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Obrigado pela companhia de todos e todas. Até a próxima.